É dengue ou Covid que eu tenho? Vou fazer esse vídeo pro pessoal do Bro Podcast, né? Desse período complicado que a gente tá vivendo, né? Surto de duas doenças no pós-carnaval. Aumento muito grande, né? Aqui em São Paulo, chegando a 70 mil casos, né? De dengue só neste ano, né? Covid também com aumento, né? De mais de 150% do número de casos e continua aumentando. Se a gente compara com dezembro, a gente diz que até triplicou, né? O número de casos. Então realmente está aumentando bastante número de casos de Covid e dengue nesse mesmo cenário. E aí o que acontece? Né? São duas doenças com início da doença muito parecido. E eu vou explicar porque tantas doenças elas são parecidas, em especial as doenças infecciosas, né? A gripe, a Covid e a dengue. Né? Seu corpo ele é atacado e ele começa a agir para se defender. Quando seu corpo começa a agir para defender, ele faz algumas medidas que são gerais e algumas medidas específicas dos vírus, né? E muitos desses sintomas que eu vou falar aqui para vocês vai servir para os três com alguns detalhes, né? Vamos lá, né? A dengue, qual o clássico sintoma da dengue? É uma febre, uma dor muscular muito intensa, uma dor de cabeça em especial atrás dos olhos. O paciente fala com uma dor intensa atrás dos olhos, só de abrir o olho, de mexer o olho acaba doendo também, né? Artralgia, dores articulares, né? Todos esses sintomas geralmente com a febre muito alta, ela sobe muito rápido. Esses sintomas são o clássico da dengue, né? Existe uma característica específica da dengue hemorrágica, que o que? Sua plaqueta cai e você tem uma chance de ter hemorragias. E no seu corpo, como você observa, ou sangramentos espontâneos ou manchas pelo corpo, mostrando que a hemostasia, né, que é a defesa do seu corpo, não está legal. Então você começa a ter sangramento entre assos, que não é externo, mas por baixo da pele, espontâneo, né? Essas são as características. Quando a gente fala de Covid, que vai ser muito parecido com gripe, você tem também febre alta, você tem também dores pelo corpo, né? A mialgia, ele está presente, né? Mas normalmente você tem sintomas gripais que vêm junto, né? Uma coriza, pode ter uma congestão nasal, né? Um olho vermelho, às vezes acontece no caso da Covid, né? Óbvio, né, que mudaram os sintomas. Antes a alteração do olfato era muito clássica, hoje pode acontecer ou não, então não é tão comum de acontecer. Mas normalmente, na grande maioria das pessoas, em especial se você está com a vacinação em dia, vai ser muito parecido com um resfriado comum. Os sintomas leves, mal-estar, febre, diferente da dengue que eu te falei, daquele febrão, aquelas características todas de mialgia, artralgia. Só que é difícil às vezes de você diferenciar as duas doenças, porque eu estou falando de sintomas muito parecidos. Então, caso aconteça com você, é muito importante você testar para a Covid, que você consegue fazer o teste de farmácia e ver se você tem ou não tem. Caso você tenha aqueles sintomas que eu te falei, né, de petecas, uma febre muito alta, um mal-estar muito grande, vale a pena você procurar o posto de saúde de emergência para ser avaliado, porque o médico vai diferenciar essas duas doenças, né? Tem também teste possível de você fazer para gripe, para resfriado comum, mas não é comum os médicos pedirem na emergência, são exames caros que nem sempre vão ajudar tanto na evolução. Por isso que tanto paciente fala aquela questão, o médico disse que era virose e não pediu nada, né? Porque às vezes as viroses, alguns tipos de vírus, a gente trata parecido, com a gente chama de sintomático, que é o sintoma e geralmente a pessoa vai resolver bem, sem precisar de nenhum remédio específico. Mas no caso da gripe, existe remédio específico para gripe, pouca gente sabe, mas existe. Só que entre o risco e o benefício a gente só aplica em casos de pessoas que são grupos de risco, pessoas que têm ou a forma mais grave da doença, da gripe, né? Covid semelhante. Existe já hoje tratamento para a Covid, em especial até de forma precoce, mas da mesma forma são remédios específicos para pessoas ou de grupo de risco ou situações de ter a Covid mais grave. E no caso da dengue, a maioria especial da dengue hemorrágica são medidas suportivas que a gente faz para essa plaqueta evitar ter um sangramento espontâneo, monitora. Muita gente com plaqueta tão baixa que tem sangramento espontâneo até no cérebro, pode dar um AVC. Então são todas essas situações que a gente fica atento, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, né? Tenta colocar, eu tento responder em forma de vídeo, não consigo ficar respondendo porque tem no YouTube, tem tanta coisa, né? Mas a gente vai tentar ajudar nesse momento, que é um momento complicado do Brasil, porque outras doenças vão aparecendo e às vezes sintoma parecido, a pessoa fica muito confusa, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.